Oi pessoal, aqui é a Rayane do Doutora Trabalho e hoje nós vamos falar sobre atestados. Sim, atestados são aqueles documentos entregues sempre que o empregado comparecer a uma consulta ou ao exame ou necessitar se afastar do serviço. Mas quem pode emitir o atestado? O atestado ele pode ser emitido por um médico ou por um dentista. Apenas essas duas categorias profissionais podem emitir um atestado médico. Doutora, eu sou obrigado a aceitar o atestado médico apresentado pelo meu empregado? Então, depende. Depende por quê? A lei ela não faz distinção entre o atestado de afastamento e o atestado de comparecimento. No entanto, há uma diferenciação que nós temos que fazer. O atestado de afastamento, ele recomenda que o empregado seja afastado das atividades laborais. Esse atestado, você, empregador, sim, tem que aceitá-lo, não vai poder exigir nenhuma prestação de serviço do seu empregado. E ele vai cumprir esse atestado até o fim. Como assim, doutora? Sabe aquela história do eu já estou melhor, posso voltar mais cedo? Então, não pode. Se seu atestado é de 5 dias, o seu empregado vai cumprir 5 dias. Ele não pode voltar no terceiro ou no quarto dia. Ele vai cumprir a integralidade do atestado. E se mesmo assim ele insistir? Se mesmo assim ele insistir, ele vai ter que retornar ao médico e o médico vai ter que atestar que ele já está apto para o trabalho, não necessitando mais dos 2 dias que ainda faltam. Não sendo essa hipótese, você, empregador, não vai poder, em hipótese nenhuma, aceitar esse empregado antes do fim do atestado aos serviços novamente. E se o atestado for de comparecimento? Se o atestado for de comparecimento, em regra, ele não abona, não justifica a falta. Ele informa que o empregado acompanhou alguém a uma consulta ou ao exame, mas a regra é que ele não abone a falta. Por que a regra, doutora? Tem exceção? Sim, nós temos 2 exceções. E quais são? Se o empregado for acompanhar filho menor de 6 anos de idade, ele tem sim direito a 1 dia a cada 12 meses. Então, se o empregado trabalhou 1 ano, 12 meses, ele pode sim se ausentar por 1 dia para levar o seu filho menor de 6 anos a uma consulta médica. Nesse caso, o atestado de acompanhamento justifica a falta do empregado. E a segunda hipótese é no caso de acompanhamento de gestante ou companheira, né? Ou seja, cônjuge ou companheira gestante, o empregado ele tem até 2 dias para acompanhá-lo. Então, o atestado de comparecimento só vai abonar a falta nesses 2 casos: consulta de filho menor de 6 anos de idade ou acompanhamento de esposa ou companheira gestante. 2 dias é o máximo da justificativa. E doutora, qual que é o prazo para entrega do atestado? Gente, não tem um prazo previsto em lei. Pode ser que exista um prazo previsto em acordo ou convenção coletiva de trabalho. Mas e se não houver, como é que fica? Nesse caso, a gente vai exigir a razoabilidade. E o que é razoável, doutora? É considerado razoável pela jurisprudência o prazo de 48 horas. Ou seja, se o empregado tiver condições, ele vai te comunicar o motivo da falta, mas ele tem até 48 horas para apresentar o atestado médico. E se ele não tiver condições, ele está em estado gravíssimo, não consegue falar, não consegue expressar sua vontade, como é que fica? É importante que alguém informe o empregador o que está acontecendo. E nesse caso, o atestado ele vai ser apresentado dentro do possível, mas não pelo empregado, por um terceiro. E há problema em um atestado médico ser apresentado por um terceiro? Nenhum, gente. Se a doença que o empregado tiver, a situação que ele está passando, exigir o afastamento total dele e ele não tiver condições, o atestado pode ser sim apresentado por um terceiro. O empregador tem que ser comunicado, esse é que é o importante. Se for uma coisa pontual, uma coisa corriqueira, o empregado, assim que retornar às suas atividades, vai apresentar. Não tem nenhum problema. Ainda mais nos dias de hoje, né? A tecnologia nos ajuda bastante. Então, o empregado pode comunicar o empregador ou um terceiro e uma foto do atestado e, assim que possível, entregar o original. Nenhum problema nisso, tá? E eu sou obrigado, eu, empregador, posso exigir o CID no atestado, aquele númerozinho que identifica a doença?
Não. O TST decidiu em sua composição plena, no dia 19 de março, que a exigência do CID viola a intimidade do empregado. Então, se o empregado não autorizar o médico a informar a doença, o médico não vai poder informá-la. E você, empregador, também não vai poder recusar o atestado médico pela ausência do CID. Isso é um direito do empregado em manter a sua intimidade. Então, não é mais possível exigir o número do CID. E, doutora, existe um prazo máximo de atestados que eu posso aceitar? Não. Não há na legislação nenhum número máximo de atestados que você, empregador, possa aceitar. Mas é claro, se o empregado começar a faltar muito, te apresentar um atestado atrás do outro, você pode não ter interesse em manter mais aquela relação de trabalho. Então, se você achar por bem, vai poder demitir o seu empregado sem justa causa apenas porque você chegou no seu limite, você não aceita mais o empregado que falte tanto. Tá? Nós temos que falar ainda sobre a responsabilidade pelo pagamento. A empresa é responsável pelo pagamento dos 15 primeiros dias de atestado do empregado. A partir do 16º dia, o empregado ele vai ser encaminhado para a perícia do INSS e é o órgão previdenciário que é responsável pelo pagamento. E doutora, se meu empregado me apresentar vários atestados picadinhos, pequenininhos, mas que superam 15 dias, quem que tem a responsabilidade pelo pagamento? Se o seu empregado te apresentar vários atestados que ao longo de 60 dias superam 15 dias, a responsabilidade pelo pagamento também é do INSS. Então, você vai encaminhá-lo para a perícia do INSS. Se os atestados apresentados em 60 dias ficarem igual ou inferior a 15 dias, a responsabilidade é do empregador. Aqui eu faço um parêntese porque é uma novidade. O E-Social ele exige que atestados iguais ou superiores a 3 dias sejam incluídos no sistema, ou seja, você vai ter que noticiar a ocorrência de um atestado. Por que isso é importante? Primeiro, porque a nossa nova realidade trabalhista é o E-Social, então a gente tem que se adequar ao sistema. Segundo, que isso é importante para noticiar para o INSS por que você eventualmente vai encaminhar um empregado para a perícia. Então, se o atestado for igual ou superior a 3 dias, você vai lançar essa informação no E-Social e quando do encaminhamento desse empregado para o INSS superar 16 dias de atestado, eles já vão saber o motivo e os atestados apresentados. Gente, tem mais uma coisinha. E se o empregado resolver fazer uma consulta ou um exame no horário de trabalho, como é que fica? Às vezes é necessário, gente, vamos ser realistas. O empregado ele pode ficar doente, ele pode ir para uma consulta letiva. Nesse caso, vale o bom senso. O atestado seria de comparecimento, não vai abonar a falta, salvo aquelas duas hipóteses, mas não é o caso, porque é exame ou consulta letiva. Então, nesse caso, eu sugiro que empregado e empregador verifiquem qual que é o melhor dia para que o empregado possa se ausentar. As horas que o empregado faltar, se for no início da manhã, no início da tarde, enfim, o horário que o empregado ficar fora da empresa, depois a gente pode compensar esse horário de outra forma. É a melhor saída, né? Não tem outra opção, a verdade é essa. E por último, se o empregado apresentar um atestado e o empregador suspeitar de falsidade, ele pode sim recusar o recebimento desse atestado. Mas não basta um simples achismo nesse caso. É necessário ter indícios muito sérios da falsidade. Por quê? A apresentação de atestado falso é inclusive crime. Então, se você constatou que esse atestado é falso, você, empregador, vai demitir o seu empregado por justa causa, quebra de confiança. E ainda vai noticiar o caso à polícia para as devidas providências, né? Então, em caso de falsidade, se você tiver indícios sérios que te levam a crer que isso é um atestado falso, é importante que você fique atento, né? Você pode tanto noticiar o caso ao seu empregado e falar que está apurando, ou se tiver certeza, você vai demiti-lo por justa causa e fazer uma ocorrência policial. Era isso que tínhamos para falar hoje sobre o atestado. Até o próximo vídeo com a doutora Trabalho.